Olá, agora nós vamos falar de protesto. Nosso trabalho principal, nosso objetivo principal é fomentar o protesto no estado do Pará com ações que são ligadas a bancos e a empresas, a profissionais liberais, a instituições, prefeituras, governos, ou seja, vamos mexer com tudo, mas vamos entender o que é o protesto, para que serve o protesto, como é que funciona o protesto. Então, nós vamos entrar nesses meandros agora para que vocês entendam e fiquem tranquilos com relação ao funcionamento. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos, que podem ser cheques, duplicatas mercantis, promissórias, etc. E outros documentos de dívida. Outros documentos por quê? Porque existem 53 contratos que são permitidos serem protestados. Então, existem outros documentos de dívidas. Todos eles que sejam documentos legais e que sejam aprovados podem ser protestados, que tenham todos os pré-requisitos. Isso nós vamos nos aprofundar depois. Tudo isso é baseado na lei, no artigo 1º da Lei 9492 de 1997. E a destina-se ao quê? Basicamente a cumprir duas funções. O protesto serve para provar publicamente o atraso do devedor e a de resguardar o direito de crédito. Mas como que é realizado o protesto? O protesto é realizado através do preposto do tabelião que faz tentativas pessoais de intimação. Como assim? Vou explicar. Quem que é o preposto do tabelião? É o intimador, aquele funcionário do cartório que vai pegar o título impresso, a intimação, que já é um título bancário, e vai chegar na casa do devedor e vai dizer: ó, o senhor está devendo 10 mil aqui para tal empresa. Ou numa empresa assim, está devendo 10 mil para tal empresa, ou seja, essa pessoa que vai lá cobrar. Essa pessoa vai assinar que recebeu e ela, se pagar, o dinheiro entra na conta do credor, de quem é o dono do dinheiro. Se essa pessoa não pagar em 3 dias, ela vai ser protestada. Ou seja, o preposto vai lá e vai dar 3 dias de prazo sempre. Certo? Mas se não encontrar o devedor, é realizada a publicação de intimação por edital, que é colocada no mural do cartório e em sites especializados. Ou seja, se o devedor passar na frente do cartório e enxergar que está lá a intimação para ele, ou algum amigo avisar, ele vai saber, ele pode pagar antes de ser protestado. Mas quantas vezes que o cartório vai intimar esse devedor, pessoa física ou jurídica? 2 vezes na cidade e até 3 vezes quando é interior, dependendo do interior, em horários e dias diferentes. Se hoje o intimador vai na casa do devedor de manhã, amanhã ele vai à tarde, porque às vezes coincide da rotina de trabalho da pessoa, de manhã ou de tarde. Mas e se bate lá e ninguém atende? Coincidentemente de novo, o que vai fazer? Vai para edital. O interesse sempre é encontrar o devedor, tanto empresa quanto pessoa física. Por quê? Para ela ter a chance de pagar antes dos 3 dias. Então, o intimador é aquela pessoa que bate nos vizinhos, pergunta, sabe onde é que está, sabe se mudou, ou seja, ele vai atrás porque ele quer encontrar a pessoa para ela ter a oportunidade de pagar essa dívida antes de ser protestada. Após 3 dias do recebimento, se essa pessoa não pagou, certo? Ou publicado no edital depois de 3 dias, vai ser protestado. E caso o devedor pague no período de intimação, o valor será creditado para a empresa ou pessoa que é dono, ou seja, o dono do dinheiro, chamado credor, certo? Então, e o devedor não vai ser protestado. Se ele pagar dentro dos 3 dias, está tudo certo, e o objetivo do protesto é esse, de uma cobrança. Caso não for pago, é que vai a protesto. Então, assim que se realiza. Os termos mais usados dentro do protesto é o seguinte: devolvido por irregularidade, por inconsistência das informações. Como que o cartório devolve? Vocês imaginem se vocês forem num tabelião, tiver um cartório e chegar lá um título, o nome da pessoa e o nome da rua está assim, ó, Rua Geral sem número. Você não vai achar nunca. O cartório não vai achar, o intimador não vai achar, porque uma rua geral é uma rua inteira. Mas você vai saber qual dessas casas é, né? É sem número, qual número? Você não sabe por onde procurar. Às vezes é uma. Então o cartório devolve. São muitas irregularidades, nós vamos nos aprofundar nisso para explicar para vocês, mas para vocês terem uma noção. Isso é os termos mais comuns. Devolvido por irregularidade, o cartório devolve. Se ele não consegue intimar, ele devolve. Ele não sabe onde é que essa pessoa mora, como exemplo, tá? Outra coisa, retirada, quando o devedor paga para o credor no trido. O que é trido? São os 3 dias de prazo para ele pagar. Então vocês imaginem que o cartório vai numa empresa, chega lá, intima a empresa e dá 3 dias para ela pagar. Mas essa empresa, em vez de pagar o boleto do cartório,
em vez de mandar o dinheiro para o cartório mandar para o credor, essa empresa resolve falar direto com o credor e falar, eu quero pagar direto para vocês, eu não quero pagar lá para o cartório. E a empresa, dona desse título, ou seja, a credora, recebe tudo e ela mesma se encarrega de fazer a retirada, de pagar as despesas do cartório, as despesas que teve, ela retira o título e paga as despesas que o cartório teve. Ou seja, se o cartório fez uma intimação, é cobrado uma intimação, se fez duas, cobrado duas, ou seja, é cobrado o serviço que o cartório fez de fato. É isso que é retirada. É retirar o título antes que ele seja protestado, retirado pelo credor, por quem é dono do título. Outra coisa é o pago, quando o devedor paga o tabelionato nutrido, ou seja, é o mais comum, a pessoa recebe a intimação e paga, ou seja, praticamente todos fazem isso, só alguns que deixam protestar, mas esses que fazem, o termo é usado é pago. O outro termo é quando não é pago, que é o protestado, e o outro é o cancelado, porque é depois de protestado, o devedor paga esse valor para o credor, e o credor dá um documento chamado carta de anuência, ou faz um comando no sistema eletronicamente, que vocês vão entender bem, nós vamos explicar bem, aprofundar nisso aí, mas o que acontece, o credor, que é o dono do dinheiro, avisa o cartório que já recebeu a parte principal, e o devedor vai lá no cartório pagar as despesas. Isso chama-se cancelamento, mas ele só é cancelado o título depois, por exemplo, se eu sou o credor, o devedor me paga o principal, eu dou anuência para ele, ou eu dou um papel para ele, anuência escrita ou eletrônica, e ele vai no cartório pagar. Só depois que ele pagar as despesas de cartório, que são os custas e emolumentos, é que está cancelado o protesto. Só se cancela depois que paga o principal para mim e a parte do cartório lá para o cartório, certo? Semprote Pará é um sistema online de injeção de títulos a protesto em todo o estado do Pará. O que é Semprote? É um sistema. Para que serve esse sistema? Para os títulos serem colocados lá e chegarem nos cartórios. Os bancos colocam no Semprote e os clientes do Pará também podem pôr na Semprote e esses títulos chegarão nos cartórios. Pronto. E se for para o Brasil inteiro? Eles vão chegar na Semprote e vão ser espalhados para o Brasil inteiro. A Semprote é o ponto onde entram os títulos de bancos e os títulos de convênio. Para convênios privados são cobrados R$ 8,62 por título inserido para o estado do Pará. Então, para quem faz convênio somente para o estado do Pará, é R$ 8,62. Se alguém quiser, eu quero mandar para o Brasil inteiro, as empresas podem encaminhar títulos para outros estados por meio do convênio nacional. O custo será de acordo com a tabela FEBRABAN, ou seja, cada estado tem um preço. Lá no Pará é R$ 8,62 por título, aqui em Santa Catarina, por exemplo, é R$ 6,51. Em São Paulo é R$ 4,23. Em São Paulo, em virtude da quantidade que eles têm, que é gigante de títulos, então dá para ser um pouco mais barato para custear a despesa toda do pessoal que trabalha com isso. Órgãos públicos, autarquias e prefeituras apontam títulos gratuitamente. Por que nós estamos falando disso aqui? Para entender que tudo que é público, o cartório também é público, é de graça. Então, prefeituras, governos federais, governos estaduais, ou seja, tudo que é público, usa o cartório e não paga nada. O cartório serve como meio de ajudar a tirar a inadimplência dos entes públicos. Então, como que um ente público faz? Ele transforma primeiro uma dívida, por exemplo, na prefeitura, é transformado em cédula de dívida ativa. É um documento que foi transformado em dívida ativa e que pode ser protestado. Então, as prefeituras fazem isso, o Estado faz isso, procuradorias fazem isso. O que mais? Vamos agora para um exemplo de como inserir o título de protesto. Como que funciona isso? A responsabilidade pela inserção das informações é do apresentante, mas nós nos comprometemos em informar o cliente desde que a gente enxergue que ele fez alguma irregularidade, está fazendo errado, a gente explica para ele. Nós nos comprometemos em ajudá-lo, em auxiliá-lo, em tirar dúvidas, mas a responsabilidade é dele. Os clientes que fazem sozinho e até inserem títulos inadequados são totalmente responsáveis por eles, tá? Títulos prescritos, com erros, porque quando é digitado e é feito online, isso chama-se indicação, ou seja, nós confiamos no que o usuário do protesto, o nosso conveniado, vai inserir, mas a responsabilidade é dele. Então, no que nós nos propomos? Em ajudá-lo para saber se ele está fazendo certo, ou seja, treiná-lo desde o começo em como fazer, quais documentos fazer, ou seja, ajudá-lo para que ele não erre, para que ele não tenha problema. Nós analisamos os documentos de dívida. Então, o que nós fazemos? Se essa empresa quer fazer um convênio conosco no Pará e ela manda documentos, nós fazemos análise do documento de dívida.
Então, a gente verifica a validade da prescrição e, de acordo com o cumprimento 86 de 2019, as custas de cartório ficam por conta do devedor para títulos com vencimento até 1 ano, ou seja, dívidas que estão vencidas até 1 ano de vencimento, elas podem ser colocadas a protesto no Brasil inteiro e as custas são por conta do devedor. Se forem dívidas mais antigas, é necessário o modelo antigo de pagar adiantado as despesas de cartório, certo? Praça de protesto. O que significa isso? O local onde a dívida deve ser paga. Na ausência dessa informação no documento de dívida, o local para o pagamento é o domicílio do devedor. O normal é que não é colocado praça de pagamento, é colocado sempre o domicílio do devedor, o endereço da empresa ou o endereço da pessoa, ou seja, é lá no endereço. Mas a lei permite que seja colocado a praça de pagamento, ou seja, se eu aqui em Florianópolis vendi alguma coisa para alguém do Belém do Pará, eu posso protestar em Florianópolis? Posso, a lei permite. Eu devo protestar no Pará porque é muito mais fácil o cartório encontrar a pessoa ou a outra empresa, é uma lógica. Porque se eu protestar aqui, o que o cartório daqui faz? Ele manda um AR lá para Belém para encontrar a pessoa, para ela ser intimada por AR. E nem sempre o correio tem o mesmo resultado de busca da pessoa do que o intimador, que vai falar com os vizinhos, vai procurar saber, vai procurar encontrar esse devedor. Então, nós preferimos que a dívida sempre vá ser cobrada onde? No endereço do devedor, tanto empresa quanto pessoa física. O que mais temos que falar? A imagem do documento. Nos casos de títulos onde a indicação é dispensada, em outros é necessário os documentos físicos. Por exemplo, se eu quero protestar uma CCB é cédula de crédito bancário, uma conta de alguém num banco que ele ficou devendo lá, como é que é feito? É pego a cédula dele e o resumo da dívida dele. Então isso chama-se CBI, cédula de crédito bancário por indicação. Basta eu colocar os dados e mandar. Só que o que nós por precaução, temos feito aqui em Santa Catarina e indicamos para todos fazerem? Que os bancos juntem esse contrato e mandem o resumo. A gente tem pedido por quê? Para que o tabelião possa vê-lo, tá? Não seria necessário, mas a gente tem feito por precaução, para evitar fraudes, etc. Tá? É uma forma de ajudá-los a que não haja erro, certo? O tabelião analisa os dados recebidos para que não haja vício, ou seja, quando o tabelião recebe esses documentos, ele olha para que não haja erro, para que evite que o contrato esteja feito de forma adequada e, de certa forma, pode causar um problema para quem seja o representante, ou seja, o dono do contrato pode até se incomodar. Então, o tabelião ajuda. Se o tabelião vê, ele ajuda. Se ele não vê, não tem oportunidade de ajudar. É nesse sentido, certo? Então, qual que é o fluxo do protesto na Semprot Pará? O título é inserido no sistema pelo apresentante, uma empresa que vai fazer convênio conosco. No dia seguinte, o tabelionato recebe isso aí, ou no mesmo dia, mas no dia seguinte ele vai fazer a intimação e vai começar a fazer a pesquisa, vai lá no endereço a tentar achar o devedor, a empresa ou a pessoa física. As tentativas de intimação são realizadas, que são 2 ou até 3 se for no interior. Quando o pagamento é realizado dentro dos 3 dias, certo? Dentro do trilho, o depósito para o apresentante é realizado no dia seguinte, ou seja, o dono do dinheiro, quando o devedor paga o boleto, entra na conta do cartório, o cartório deposita, ou seja, no dia seguinte está na conta de quem é o dono, ou seja, 48 horas depois de pago, o dinheiro entrou, 24 horas depois estava na conta do tabelionato, no dia seguinte já estava na conta de quem é o dono, de quem é o apresentante, de quem é o cedente, certo? No caso de CDAs, não há conta bancária. CDAs é células de dívidas ativas, ou seja, prefeituras. Quando uma CDA é inserida para intimar alguém, já vai uma guia junto. Caso o devedor pague, o cartório pega aquela guia e paga aquela guia, o dinheiro entra para a prefeitura, mas já entra certo. Sabe do que se trata, sabe do que dívida se trata, ou seja, porque essa guia já tem os códigos de barras, tudo que significam um processo de alguém que devia para a prefeitura. Um exemplo, tá? Vamos lá, nós vamos se aprofundar nisso aí. Fluxo do protesto via Semprot Pará, continuando. Quando o pagamento da dívida não é realizado no trilho, ocorre o protesto. Se ele não pagar, se não for encontrado e for para o edital e não pagar, então ele é protestado. O devedor que deseja retirar o protesto deve pagar a dívida ao credor e depois com anuência, que pode ser feita no sistema, que é ideal que seja feita no sistema e ela é gratuita, essa anuência online, ele vai até o cartório e paga as custas do protesto e está cancelado o título, ou seja,
O devedor, depois de protestado, ele só pode pagar direto para o credor, para quem é dono do dinheiro, para quem é dono do título. Muito importante, quando intimado, o devedor pode pagar para o tabelionato ou para o seu credor, mas o ideal é pagar direto ao tabelionato, certo? Na intimação, quando tem 3 dias, é bom que ele pague aquilo. É claro, ele pode ir lá querer pagar para o credor e dizer, retire, mas isso dá mais trabalho. É mais fácil ele pagar, porque as despesas vão ter que ser as mesmas. Então ele paga aquele boleto, o dinheiro entra para o cartório fica com o dinheiro que foi o trabalho dele, que é a intimação, e repassa para o credor, ou seja, o dono do dinheiro, no dia seguinte, já imediatamente está na conta dele. Quando protestado, o devedor não pode pagar a dívida no tabelionato, apenas o credor poderá receber a dívida. Em todas as situações em que o devedor paga a dívida para o credor, a informação tem que ser lançada na SEMPROT. E o devedor tem que ser encaminhado ao tabelionato para o pagamento das custas. Ou seja, quando uma empresa recebe a parte dela, ela tem que ir lá e informar recebido e dar anuência. Ela pode até imprimir e entregar para o credor, mandar por WhatsApp, mandar por e-mail, mas ele tem que ir ao cartório para pagar a parte dele, senão não está pago o protesto. Não adianta só pagar a parte do credor, que é o dono do dinheiro, o dono do título, ele tem que pagar, mas tem que pagar as despesas do cartório também. O não pagamento das custas mantém o devedor como protestado, mesmo que a dívida já tenha sido paga. Então, no que implica o protesto? Onde é que vai trancar a pessoa? Vai trancar a pessoa ou a empresa completamente. Por quê? Porque vai para a Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e a SEMPROT, que é uma central de consulta nacional. Então, nos 4 grandes bancos de dados está trancado o devedor, tanto pessoa física quanto jurídica. Implica que ele não consegue comprar mais, mas não só isso. Quando ele precisar negativas dos cartórios para fazer algumas coisas, por exemplo, passou no concurso público, uma pessoa precisa pegar uma negativa de 15 anos, de 10 anos ou 15 anos, vai chegar lá, vai aparecer o protesto. O protesto não sai do cartório, vai aparecer sempre, toda vez que pegar uma negativa de 20 anos, vai aparecer, uma veterinária vai aparecer, dependendo do tipo de situação que a pessoa vai, um concurso que vai passar, um imóvel que vai comprar, um loteamento que vai fazer, as regras dos estados têm exigências desse tipo, precisa de negativas de que ele não tem nenhum protesto durante tantos anos, não só 5, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 20. Então, o devedor devidamente protestado, enquanto não quitar sua dívida com o seu credor, constará em todas as certidões de protesto emitidas pelos cartórios, assim como constará no banco de dados dos birôs de crédito, Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e na SEMPROT. Esse vínculo entre credor e devedor será eterno até o pagamento da dívida e, consequentemente, cancelamento do protesto, ou seja, só vai sair do cartório a hora que tiver pago, enquanto isso vai aparecer lá. Única hipótese para a exclusão do nome do banco de dados dos tabelionatos. Nos birôs de crédito, o nome negativado permanece no banco de dados num prazo máximo de 5 anos depois caducará. Nos tabelionatos de protesto, o nome do devedor não caduca jamais. Então, muito obrigado. Essa é uma breve explicação, mas é o mínimo necessário para que se inicie, para que vocês ouçam, escutem, e nós vamos nos aprofundar nesse sentido, para que vocês tenham pleno conhecimento de como funciona o protesto e poder vender mais tranquilamente e ter êxito nos negócios. Muito obrigado.